Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de Preview by KTO. As odds da KTO vão dando rumo aqui para o desenvolvimento desse preview. Tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora. E enquanto não chega a temporada, você vai se preparando, ouvindo todos os episódios. Vamos falar dos 30 times. Reta final já dá para dizer, porque estamos chegando em equipes respeitadas, em equipes sobre as quais... Será, Guilherme? Respeitados hoje? Equipes sobre as quais ao menos paira uma baita expectativa. Estamos falando de Phoenix Suns e Brooklyn Nets. Phoenix Suns, melhor campanha da temporada passada, vice-campeão da temporada retrasada, em crise. Curioso, né? E do outro lado, um dos favoritos aí dos últimos anos, conseguiu uma free agency histórica naquele ano que levou Durant e Kyrie, e um time nunca aconteceu nada. Essas são as equipes que chegam para a temporada 2022-2023 e curiosamente juntas, né? Cara, elas não poderiam estar mais afastadas uma da outra no ano passado, né? Até, assim, vamos dizer assim, até meados da série de playoff que definiu o destino da final do Oeste, eliminando o Suns. Até o jogo E 7, hoje... né? Ou pelo menos até o jogo 6 ali, o jogo 6 já foi um sacode. Aí, Lucas, é muito louco que, mais uma vez, Cassinho macete e coloque duas equipes que estão em crise e estão topo de tabela. Que coisa, hein? Tudo bem? Aparentemente não, né? Você já tá mal-humoradíssimo pelo que eu posso mirar aqui nos seus olhos. Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guilherme, vai ter um momento de ficar mal-humorado, mas no momento estou animado e animado de verdade, né? Porque acabei de assistir... Na verdade, assisti ontem, né? Redeem Team. Hoje eu peguei uns momentos ali, né? Que eu tinha separado para ver de novo. Netflix, na verdade, liberou para o Café Belgrado mais uma vez, sinal antecipado, né? Então, um salve para a Netflix, Guilherme. Já dá para chamar de parceira, né? Segunda vez, então já dá para chamar parceira do Café Belgrado. Então, Netflix, viu, Guilherme? Um serviço de streaming aí que tá chegando. Muito bom, as pessoas deviam conhecê-lo. Que, aliás, foi o Guilherme que me apresentou o Netflix lá em 2010, né? Então... Cara, eu lembro que você achou muito revolucionário, assim. Netflix, mas dá pra ver o filme aqui? Sério? Dá pra ver. Eu fiquei muito empolgado com o Pingu, né? Rolava um Pingu pra Maria Alice assistir a qualquer momento. Então, verdade, aquilo ali era bom demais. Cara, você consegue pensar o mundo antes do streaming, cara? Assim, eu lembro de tudo. Eu tava lá também. Mas, velho, era outra dimensão da própria realidade, né? Não existia essa coisa assim de... É tipo o mundo sem smartphone. Meio doido pensar, né? Que a pessoa, sei lá, ligava pro fixo do outro, torcendo pra que a pessoa estivesse lá. E tudo bem se não falasse com a pessoa imediatamente, né? Alguma hora ia falar e as pessoas viviam assim mesmo. Tinha recado, velho. Existia telefone de recado, você lembra disso? Caraca, somos idosos, Guilherme. Pelos idosos. Esses dias eu vi um Twitter, né, que pelo menos deu uma importância histórica para toda a nossa geração, né, Guilherme? Que a gente pegou todas as mudanças relevantes, né? A gente pegou, sei lá, o Discman. Discman foi uma revolução do nosso tempo. Eu tive um Discman, cara. Pô, quem não teve um Discman, né? Só se não era nascido. Tinha o toca-fita antes do Discman ainda, que eu também tinha. Imagina, toca-fita, velho. Você tem que andar com fitas, em vez de andar com Você tem que andar com uma coleção de fitas e um toca-fitas, ao invés de poder andar com um aparelho portátil que toca-fitas com pilha. Você tinha que levar uma bolsa para caber esse aparelho portátil e Lucas, um monte de CD. Jogo? Quem em jogo sem rádio? Todo mundo ia com um radinho, velho, de pilha. Era de lei. Tinha que ir, que isso. Ou então quem não ia ficava sempre pedindo informações para aquele que ia, né? E a pessoa que estava com o radinho se tornava ali uma espécie de repórter de campo, né? Porque ele ficava trazendo. Quem tomou esse amarelo aí? Ah, foi fulano. Pô, e foda, os hein? resultados da rodada, né? Dos outros jogos. Tá? Isso. Mas, Guilherme, estou aqui protelando, né? Porque não queria entrar em Phoenix Suns. Mas assisti o Redeem Team, Guilherme. Vou falar a verdade aqui. A gente deve fazer em algum momento aqui um episódio especial sobre ele, quando acabar o preview. Merece. Acho que a gente vai acabar o preview, né? Já faltam 3 apenas. Esse mais 2. E depois disso a gente deve entregar um episódio do Redeem Team. Então fica aí, né, o convite para vocês assistirem Netflix, para não ter spoiler, né, Guilherme? Não saber o que acontece. Mas tem uma cena que me pegou. Já aviso aí que chorei em Redeem Team e não foi em parte exército. Meteu lágrimas? Fiquem tranquilos.
Fique tranquilos que não teve exército. Ali eu chorei de desgosto, mas segue o jogo. Ok. Mas, Guilherme, hoje, então, Cassinho, mais uma vez, coloca essas duas equipes que tem tudo a ver junto, só que ainda tem um plot twist aí, Guilherme, da União, né? Duas equipes que protagonizaram a maior não troca da off-season, né? Flex from Jersey nos garantiu, né? Flex from Jersey, você prometeu! E não aconteceu, né? A troca de Kevin Durant para o Phoenix Suns. Fica aí o aprendizado, né, Guilherme? Não acreditar em tudo que você vê na internet. Um aprendizado novo aí para 2022. Flex from Jersey, né? Devia ter desconfiado desde o princípio, né? Porque o cara é até de Jersey. Mais uma coisa que une aí, Guilherme. Brooklyn Nets e Phoenix Suns. Flex from Jersey, né? Que, afinal, o Brooklyn Nets veio de New Jersey, né, Guilherme? Então, tudo isso colocado junto, Guilherme, a gente pensa assim, pô, o Cassinho só pode estar pensando no Belgradão, né? Ele monta as odds pensando no Café Belgrado, pensando no episódio, e tem tudo a ver. E para embaralhar mais, Guilherme, normalmente a gente coloca aqui, fala primeiro do time menos favorito, segundo o Cassinho. Nesse caso seria o Nets, né? Porque o Nets tem 51 vitórias e meia para cumprir, para ir para o over, e o Suns tem 52,5, né? Uma a mais, segundo o Cassinho. Porém, o Cassinho fala, olha, o Nets tem mais chance de ser campeão. E aí o Cassinho coloca, Guilherme, atualizado aqui de hoje, tá? Golden State, primeira força, Boston Celtics na sequência, Bucks, Clippers, e aí o Nets na quinta posição de mais prováveis campeões, segundo o Cassinho. O Suns vai aparecer, Guilherme, logo na sequência, né? Mas pagando 10-1, enquanto o Nets paga 7,8-1. Dessa maneira, Guilherme, tem um empate aí, né, no jeito Cassinho de ser. E eu te pergunto, queres falar primeiro de quem, hein? Cara, acho que vou de Nets, porque acho que existe uma grande expectativa para a gente saber a sua expectativa, as suas opiniões, seus insights sobre o Phoenix Suns. Você tem se tornado aí, né, o baldaço do Suns, o Cruzeiro Esportes, A revelia, né, gente? Eu juro que eu torci pro Suns ganhar, mas infelizmente perdemos e tivemos uma grande audiência. Então vamos começar pelo Brooklyn Nets. Acho que o fato de ter um time de cheerleaders que chama Brooklyn Nets faz com que também... Como é que tá Cruzeiro Esportes, hein, Guilherme? Desculpa eu perguntar, mas Cara, não sei. não vejo não mais vejo viralizar, mais. hein? Só Os caras ganha. ganharam tudo, né? E até o Baldasso, Lucas, teve que parar de falar do Inter, né? Vice-campeão. Agora, não sei se você tá sabendo, ele tá dando um rebranding, assim. Tá expandindo para outras equipas também. Cara, Boa. os times estão ganhando, né? Tem que pegar sempre o time da zona, né? Você pega um time grande na zona pô, rende, né? A Marwa mesmo, né? Nossa legend é Santista, né? Cara, cada dia maior, né? Nada maior do que muito. Marwa hoje nas redes sociais. E o Casimiro, velho, imagina se o Vasco fosse bom. Qual a graça ia ter os vídeos do Casimiro sobre o Vasco, cara? Se o Vasco fosse macetante, assim. Ganhasse todo mundo de 3-0. Nenhuma. Agora, ô Lucas, então vamos de Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets é o time do momento para conversarmos aqui no Café Belgrado, mas não é uma das equipes que mais tem empolgado nessa pré-temporada, não. Ontem passou um jogo, inclusive abrindo aí a sequência de transmissões, foi a primeira transmissão pro Brasa em TV, a gente teve antes disso, claro, redes sociais, etc. NBA League Pass, mas dessa vez a gente pôde ver na TV e, Lucas, não foi bonito não. Claro, é só pré-temporada e no papel é um time que nos empolga. Agora, Lucas, o papel consegue se impor? Ou a gente vai precisar de um pouco de cultura de basquete, um pouco de sistema tático, um pouco de compromisso coletivo e, sobretudo, saúde para esse time ir bem? Começa por aí, Lucas. Essa pré-temporada é sinal de que as coisas vão começar devagar? Ou calma, torcedores? É só pré-temporada mesmo, assim. Guilherme, o papel, ele tem aquilo que está à mostra, né? Ele tem a redação, lá você olha e vê se faz sentido, se fugiu do tema, etc. Mas tem a agenda, né? Tem a entrelinha. E o basquete tem muito disso. E se você pega um time como o Nets, vai ter uma redação extra só nas entrelinhas, né? O time do Nets é muito confuso, talvez tanto quanto essa metáfora que foi utilizada. E não é surpresa que seja tão confuso, né? Porque o grande baluarte desse time do Nets, né? O motivo que o Nets tem aqui 51 vitórias e meia para bater é Kevin Durant.
é um astro, um super astro, um dos melhores de todos os tempos. Se você olha na chincha, Guilherme, ali, na skill, no que ele é capaz de fazer em quadra, a gente pensa, cara, tem alguém com um pacote mais completo do que o Kevin Durant? E aí, lógico, vai ter gente que vai achar que sim, vai ter gente que vai me chamar de doido, e vai ter gente que vai dizer, caraca, parando para ver, talvez não, hein? Talvez esse aqui seja um cara, um óbvio top 5 em talento, em skills, em pacote completo, né? O que ele entrega dos dois lados da quadra, o tanto que ele é uma aberração da natureza, o tanto que ele é capaz de meter bola de qualquer lugar da quadra num arremesso basicamente imarcável, né? Num ponto a não ser que você seja o Wembanyama, né, Guilherme? Porque o Wembanyama vai poder marcar qualquer arremesso do mundo, né? Levanta o braço e... Meu Deus do céu. Aliás, episódio basicamente só sobre o Wembanyama, né? O Allen Wembanyama, exclusivo para apoiadores do Café Belgrado. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas assim, Guilherme, ele é o motivo para que a gente olhe para o Nets e o Cassinho olhe e fale, ó, quinto maior chance de ser campeão. Esse time foi varrido no primeiro round dos últimos playoffs e teve uma off-season terrível, né? A off-season do Brooklyn Nets foi apagar incêndio o tempo todo, né? O Kevin Durant quer sair, o Kyrie Irving quer sair, será que alguém quer o Kyrie Irving? Que tipo de troca vai vir pelo Kevin Durant? O Ben Simmons vai jogar quando? Então, assim, não teve nada que aconteceu na off-season que justifique um otimismo perante a temporada que vai se iniciar do Brooklyn Nets. Dito tudo isso, Guilherme, ainda acho que o papel aqui se sobrepõe, né? Aquilo que a gente olha e vê como óbvio, aliás, não lembro quem disse, Guilherme, não foi amigo meu, infelizmente a pessoa que disse isso já morreu, mas a resposta certa normalmente é a mais óbvia, né? E a mais óbvia aqui é que esse time tem talento demais para ser ignorado, né? Então você tem Kevin Durant, tem Kyrie Irving, você tem muita chance de ir longe. A gente viu isso no playoff antes desse, onde o Nets, com um pouco mais de saúde dentro do elenco, né, mesmo com problemas de Kyrie Irving, mesmo com problemas de James Harden, no geral, estava com um pouco mais de saúde, chegou a um dedão, né, de eliminar o campeão Milwaukee Bucks. Faltou um dedão, sobrou um dedão, na verdade. Né? Sobrou. De eliminar o Milwaukee Bucks, que foi campeão daquele ano, né? Se o Nets seria campeão Lucas, ou não. será que é por isso que o Wembanyama chuta de tão longe, né? Porque o dedão dele é impressionante. Meu amigo, o dedão do Wembanyama merece um episódio sobre ele, né? Qualquer dia vamos falar um episódio só sobre o dedão do Wembanyama. Aliás, um seguidor do Café Belgrado, Guilherme, falou que o dedão do Wembanyama paga R$60 de Uber. Se ele for pedir um Uber só para ele. Não sei de onde ele tirou esses dados, né? Mas não vou duvidar de um ouvinte que do Café mudava Belgrado. o preço do Uber de acordo com o tamanho do... É informação nova. Não vou duvidar de um seguidor ouvinte do Café Belgrado, viu, Guilherme? Então fica aí essa informação. Já vou espalhar essa informação como se de fato tivesse o print do Uber aqui. Mas o Brooklyn Nets, Guilherme, então tem um talento suficiente para que se olhe para essa temporada e diga, cara, esse time aqui é top 3 do leste, tranquilo, um dos 5 mais prováveis de ser campeão. Bota uma linha de mais de 51 vitórias, mesmo para um time que tem ido para play na última temporada, e vamos para cima, né? Porque é esse tipo de talento que tem ali. E vai iniciar a temporada com basicamente todo mundo à disposição, né? Ben Simmons está jogando. Cara, o tamanho da diferença que o Ben Simmons faria numa série como aquela do Celtics é absurdo, porque não é o que o Ben Simmons pode fazer no ataque, e é muito, tá? O Ben Simmons é um dos grandes jogadores da NBA. Mas defensivamente o cara é um monstro, né? Defensivamente ele pode marcar todo mundo, defensivamente ele pode incomodar o Jason Tatum, né? Pode atrapalhar muito o Jaylen Brown, pode causar todo tipo de problema em trocas, pode fazer um small ball five, pode ser marcar um armador de boa. Aliás, Guilherme, você é um grande defensor de odiar o Ben Simmons, né? Da ideia de que o Ben Simmons merece todo o gerizo. Então eu sugiro que nunca escute o episódio dele com o J.J. Redick, né? Porque... De onde você tirou essa teoria? Você falou isso no dia já e eu fiquei confuso disso, velho. E eu assisti. Você despreza Ben Simmons, Guilherme. Já foi falado isso aqui com uma certa frequência. Tô bem confuso com esse desdobramento que eu desprezo Ben Simmons. Você não sonhou, cara? Não me faça colocar prints aqui nas redes, viu, Guilherme? Provavelmente eu desprezo o Lamelo, mas nem com o Lamelo eu sou assim. Do jeito que tu tá falando, parece que eu sou pior que o Ben Simmons que o Lamelo. Que isso, cara? Cara,
Enfim, então vamos supor que não seja o Guilherme que tenha falado mal de Ben Simmons, né? Muita gente falou mal de Ben Simmons e talvez com razão, pela maneira que aconteceu. Ele não joga desde aquela série contra o Atlanta, né? Onde ele foi muito mal naquela série. Mas ele fala de forma muito aberta sobre isso nesse podcast com o JJ Redick, né? Ele falou, Guilherme, que inclusive vai ter que chutar esse ano para 3 pontos, viu? Vamos ficar atentos aí o que o Ben Simmons vai fazer dentro de quadra. Mas, assim, ele é um cara muito apto, muito capaz e que cobre muitos dos buracos que o Nets tem, né? O Nets, a gente falou lá naquela série contra o Boston, tá faltando wing aqui, né? Quem são os wings do Nets? E aí eles vão para off-season, trazem logo de cara o Royce O'Neal, antes da coisa desandar toda. Perderam o Bruce Brown, mas o Bruce Brown não era aquele cara que ia defender os wings, né? O Royce O'Neal é esse cara que defende os wings. Tem o Ben Simmons inteiro agora. Além disso, adiciona o TJ Warren, né? Que é um jogador de muito talento ofensivo, que também tem esse mesmo porte, né? Um jogador de 6'8", né? De 2 e 2 por aí. E que vai defender, vai ser capaz de defender, né? Vai ser capaz de incomodar e, ao mesmo tempo, promover um espaçamento, coisa que o Patty Mills não vai conseguir, né? O Patty Mills vai dar o espaçamento, mas na defesa vai ser explorado, o Seth Curry vai ser explorado. Então, o Nets cobriu as deficiências mais claras do time enquanto apagava incêndio. Então, essas pequenas vitórias aí devem ser celebradas. E é um time que pode colocar em quadra para encerrar um jogo Kyrie Irving, Kevin Durant, Ben Simmons, Royce O'Neal e Joey Harris, Nick por Claxton. exemplo, né? Joey Harris, que é um ótimo espaçador, né? Okay. O Nick Claxton pode fazer, né? Dependendo do adversário, mas acho que o Nets vai curtir essa ideia de jogar com Ben Simmons e Durant, sabe? São dois defensores muito bons para fechar jogo. Não deixa o Durant tomar porrada durante o jogo, mas para fechar jogo tem essa opção, né? O melhor quinteto possível pode ser que seja esse. Ainda tem Seth Curry, que dá muito espaçamento, tem Patty Mills, tem o próprio Nick Claxton, se você quiser outra coisa. Então, assim, é um time que tem muito talento. Ele trouxe o Markieff Morris também, mas é só o Markieff Morris, né? É um time que tem muito talento pra gente ignorar. Agora, tem tanta questão aí, né? Tem tanto ponto de interrogação. O Kevin Durant acabou de não só pedir para ser trocado, como dizer, tá bom, eu fico, mas manda embora o GM e o técnico. Então, assim, não tem nada em harmonia ali, né? E muitas vezes. Acabei de assistir o Redeem Team, Guilherme, e vi que a harmonia era muito importante ali, né? Então, vamos ver como é que se porta esse time do Nets. Acho que é um time para fazer uma temporada regular espetacular, para fazer uma temporada regular daquelas que fazem as pessoas pensarem, poxa, mas por que eu estava duvidando desse elenco aqui, né? Por que eu não estava desconfiando desse tanto de talento que tem aqui? E esse é o tipo de Nets que eu vejo. Provavelmente é o tipo de Nets que vai me provocar uma dor daquelas de chutar a quina da mesa, sabe? Que você tá andando assim, você usa o dedo midinho e chuta a quina da mesa de maneira despropositada e te causa uma dor, né? Então esse meu take, Guilherme, de que o Nets vai fazer uma belíssima temporada, provavelmente vai acabar sendo um dedinho na mesa, né? Porque o Nets vai ter a manha para estragar uma temporada que tem tudo para ser ótima. Lucas, pelos 2 jogos da pré-temporada e que eles tentaram já mostrar algumas coisas assim, né? Deu para ver que existe uma tentativa de jogar ali com Kyrie, Ben Simmons, Royce O'Neal, Kevin Durant e Nick Claxton. Essa foi uma linha que foi usada, acho que até começou o jogo no primeiro amistoso, aí na primeira pré-temporada, no segundo jogo o Kyrie não jogou. Mas teve uma linha que eles acharam do segundo jogo que ele jogou bastante tempo e que foi bem positiva, que foi Ben Simmons, Kevin Durant, Royce O'Neal, Nick Claxton, e a diferença sai o Kyrie, entra o Kessler Edwards, que é um cara que você gosta dele, né, Lucas? Você já foi um Gosto. defensor dele. Deu bastante certo essa linha ontem contra o O cara que Miami. veio de Pepperdine, né? E Pepperdine, é assim, bom demais falar Pepperdine. Pepperdine é bom demais falar. E, assim, é um cara. Acho que teve um Brasa que jogou em Pepperdine, hein? Foi o primeiro brasileiro draftado. Daqui a pouco eu tento trazer essa informação quando a gente mudar de assunto. Porque não, essa imagem veio na minha cabeça e saiu rapidamente. Daqui a pouco ela volta com a ajuda do Google. Né? Ô, O Lucas, Marquinhos Abdala, o primeiro brasileiro. Marquinhos Abdala. Vê se ele jogou em Pepperdine, vê se você consegue aí. Seria demais isso aí, hein?
Cara, seria demais, né? A conexão Brasa, Nets, Splitter e Mike Zabdala, né? Por causa de Pepperdine. Então, assim, acho que mesmo ontem, né? É Num isso mesmo, hein? sacode. Foi, caramba, esse flash veio bem, hein? Primeiro brasileiro draftado na história da NBA jogou em Pepperdine, assim como o Kessler Edwards. Então, assim, mesmo num sacode que foi ontem, e mesmo com essas ponderações que a gente faz, né? Tô achando o Ben Simmons um passinho mais lento. O time tem problema de dinâmica, não é um Guilherme, eu time tenho fluido. saudade de quando você não fazia ponderações de pré-temporada, hein? Cara, mas é de onde dá pra partir, né? Porque não tem outro elemento pra falar desses caras. De algum lugar a gente tem que ir. Não posso falar do Ben Ok. Simmons de 2 anos atrás, tem que falar do Ben Simmons de ontem, né? Então, tô dizendo que mesmo assim, mesmo uma situação bem ruim do time como um todo, enquanto teve em quadra, esse time foi bem interessante. Esse Ben Simmons, Kevin Durant, Kessler Edwards, Nick Claxton, Royce O'Neal é uma linha que imagino que faça bastante sentido em quadra. Lá naquele primeiro amistoso, quando sai o Ben Simmons, primeiro jogo, quando sai o Ben Simmons e entra o Pat Mills, o time dá uma explodida, assim, né? Dá bastante volume, mata muita bola. Então, assim, é um time muito perigoso, né? Um time muito, muito agressivo, um time que tem muito jogador que pontua. Então, acho que eles vão encontrar soluções, né? Agora, qual que é a história do Brooklyn Nets, assim, né? Se eles não forem para troca, se for uma temporada assim, vamos jogar com esse elenco, vamos até o final. É um time que vai brigar, acho que vai ganhar bastante jogo, porque é um time que ganha jogo com esses jogadores que estão aqui. Acho que de alguma maneira, jogos de times medianos eles vão ganhar e de times de alto nível provavelmente perder, até encontrar um jeito de jogar. E nos playoffs, imagina-se que vão buscar encontrar um caminho, alguma coisa assim. Por hora é isso, assim, né? Acho que talvez durante a temporada essa química bata, essa harmonia venha e de alguma maneira pode rolar uma run aí de 10, 15 vitórias, sei lá, que mude um pouco o time do patamar. Hoje, Lucas, eu não confio no Brooklyn Nets nem a pau. Mas, de novo, né? Tinha uma propaganda antiga da Globo que falava, né, Lucas? Nada substitui o talento. Acho que é um pouco por aí para falar do Brooklyn Nets. Acho que a gente já falou de outras equipes aqui que bastante coisa substitui o que a gente eventualmente pode compreender como talento, né? Porque ter só excepcionais jogadores muitas vezes não é o suficiente quando você enfrenta equipes que também têm ótimos jogadores e que é bem treinada, que tá todo mundo na mesma página, que tem um plano, a timeline da carreira é mais ajustável. Cara, a questão do Nets é o seguinte, né? Tem uma chance enorme de dar M aqui, Lucas. Isso, acho que qualquer pessoa que disser ao contrário tá negando os fatos. Dito isso, Guilherme, iria no over ou no under de Brooklyn Nets? Assim, se eu fosse obrigado aí, eu iria no under, mas eu iria no stay away, né? Fique longe do Brooklyn Nets para qualquer projeção, porque esse time é uma roleta russa, Lucas. Eu não só iria como vou no over, Guilherme, porque, primeiro, acredito, e se eu acredito, eu mereço ser punido, né, Guilherme? Então, por isso, eu vou no over, sabendo que vou me arrepender, mas quando a pessoa tem esse tipo de autoconfiança, Guilherme, merece uma puniçãozinha por insistir no erro, né? Então, por isso, vou casar essa bet lá no over do Brooklyn Nets. É talento demais ali. Sou cadelinha do Nash, né? Então, fico torcendo aí para que seja a vingança do herói ferido em uma temporada de redenção de Steve Nash. E, cara, os caras têm que querer também, né? Agora, eu acho que dá pra. Esse time tem tanto talento que, mesmo se um não estiver querendo, normalmente é o Kyrie Irving que não tá querendo, dá pra ir longe. Duran, 15ª temporada, eu acho. Ele vai ter visto esse Golden State campeão, as pessoas dizendo assim, já tem muita lista com o Curry à frente do Duran, né, lista de todos os tempos, e o Duran é uma pessoa que se incomoda com tudo, né, Guilherme? Então eu acredito que ele venha pro... Já pediu para sair, né? Já pediu para ser trocado para ir para um lugar onde ele acha que tem mais chance de ser campeão. Não conseguiu, então vai fazer de tudo para ser campeão ali mesmo, né? E acho que isso vai passar por ter um bom seed nos playoffs, uma temporada talvez de calibre de MVP. Então, acredito muito no que o Duran é capaz de fazer para amassar esse over aqui. Guilherme, sabe o que é over também? O que houve, Lucas? O compromisso do Belgradão em entregar conteúdo para o seu assinante, né? Para o seu apoiador. E, cara, ontem nos sentimos obrigados, né? Nos sentimos forçados a gravar um episódio sobre o Embanyama,
Ele aprontou demais nesses 2 jogos pelos Estados Unidos, né? O time dele francês fez 2 jogos de exibição contra o time da G-League com talentos que vão para draft num futuro próximo. E, cara, o Wembanyama se impôs, virou trending topic no país, no mundo, porque ele é um alien, assim foi definido pelo LeBron James, e o Café Belgrado, Guilherme, abraçou demais, né? Abraçou o hype, abraçou... Aliás, ser abraçado pelo Wembanyama deve ser uma experiência, viu, Guilherme? E temos episódio já nos ouvidos dos nossos ouvintes. Fala um pouquinho, Guilherme, como fazer para ouvir o episódio do Wembanyama e um monte mais de conteúdo. Seguinte, hein? Se você gosta do Café Belgrado, primeiro, né? Se você gosta de basquete a ponto de ouvir um podcast de basquete. Gosta de ouvir podcast de basquete ao ponto de vir aqui no Café Belgrado mais de uma vez e voltar e querer ouvir nossos raciocínios, opiniões, informações sobre as equipes da NBA. Cara, é com você que nós precisamos falar muito cuidadosamente, porque o que falta para você apoiar o Café Belgrado? Vou te dizer primeiro o que é isso, né? O Café Belgrado é um projeto independente, a gente não pertence a nenhum grupo de mídia, a gente não tem nenhuma produtora, a gente não tem nenhuma estrutura para além dos nossos computadores, os nossos microfones e nossos fones de ouvido, e uma outra coisa que faz parte aí do projeto, né? Programa para editar, coisas assim. O que nós temos? Nós temos nosso conteúdo. E a gente tenta entregar muito conteúdo para quem gosta do Belgradão. Foi assim que nós encontramos essa estratégia de sobrevivência. Quando a gente começa a fazer podcast, o normal era 1 por semana. Às vezes fazia 2 por semana quando acontecia alguma coisa. A gente começou a meter podcast direto, muitas vezes coisas que aconteciam, a gente não aguentava esperar o dia do podcast, começou a gravar. E hoje em dia a gente faz quase diariamente, né, podcast. Certamente uma lógica que não é comum para a estrutura que a gente tem. Então, por isso que a gente acabou criando um programa de financiamento coletivo para conseguir com que essa dedicação pudesse ser ampliada, pudesse chegar nesse nível que a gente quer chegar. E aí, desde 2019, a gente tem um programa de financiamento coletivo. É um programa que abarca todas as pessoas que queiram, de alguma maneira, contribuir com o Belgradão. Existem várias categorias de financiamento coletivo, mas as mais comuns são a mais barata, de R$9, e a segunda, que é de R$20. E aí, assim, existe essa maneira de contribuir, são contribuições mensais que entram no nosso orçamento e mantêm o projeto, porque sem essas contribuições, a Café Belgrado acabaria, e se essas contribuições rarearem, vai acabar, é assim que funciona. Então, se não fossem essas contribuições, o Café Belgrado não existiria. Então, assim, a gente tem para recompensar as pessoas que, além de manterem o projeto, a gente pensou assim, não, ok, legal, as pessoas gostam da gente, querem manter, mas o que a gente pode entregar em troca disso, né? A gente pensou muitas coisas, a gente chegou a esse modelo que a gente acha que deu certo no sentido de agradar quem vem contribuir com a gente, que é como? Muito conteúdo fechado. Muito conteúdo que as pessoas não sabem que existe se não apoiaram o Belgradão, ou até sabem, mas não apoiam, nunca ouviram. Então, assim, a gente até diz, não é mentira, que o Prime, assim, o que a gente faz de melhor, tá fechado para apoiadores. É uma pena no sentido de que muita gente poderia gostar desse conteúdo e ouvir mais a gente. Cara, mas na verdade, assim, nem existiria Belgradão se não fossem os apoiadores. Então, faz todo sentido que o que a gente tem de melhor esteja dedicado a essas pessoas. E o que são isso que vocês têm de melhor que eu tô falando? Cara, são as séries de conteúdo, foi o modelo que a gente encontrou, séries de conteúdo exclusivo, conteúdo abrangente, que tenta contar histórias para os nossos apoiadores. Então, assim, a gente tem várias séries. Assim, eu vou falar algumas, mas eu convido vocês a entrarem no aplicativo da Aurelo, que é onde está organizado esse sistema de apoio, de financiamento coletivo, cafébelgrado.com.br, já vai direto para a nossa página dentro da Aurelo. Aí você vai ali em podcasts e vai descendo, que você vai ver todo o conteúdo que tem. Vai ter os últimos episódios vão estar ali logo no comecinho, mas à medida que você vai descendo, você vai vendo outro tipo de conteúdo, que são os que tem um cadeado. Quem já é apoiador sabe que não tem mais cadeado. Mas aí você vai ver as séries que a gente tem. A gente tem, por exemplo, uma série que conta a história do LeBron James, já está na sua 3ª temporada, mais de 20 episódios sobre a vida do LeBron, né? Desde antes dele chegar na NBA. A primeira temporada sobre a primeira passagem dele no Cavs, a segunda sobre o hit daquele time, e a terceira agora a volta dele ao Cavs. Tem uma série que chama El Gringo, que conta as histórias dos estrangeiros que passaram pela NBA. Aí tem Yao Ming, tem Ginobili, tem
Dirk Nowitzki, Tony Parker, entre outros, Sabonis, entre outros, de verdade, tem muita gente lá. Então, tem uma série que chama The Next Dance, que é uma série sobre Luka Doncic. A gente conta lá no comecinho do Luka e vem acompanhando ele. Já está em 7 episódios e vai ter mais ainda. E assim, essas são algumas, mas tem muitas, muitas. Outra, essa que o Lucas acabou de mencionar, chama Amanhã Vai Ser Outro Dia. Desde que a gente começou a fazer essa série, acho que foi na segunda temporada, a gente começou a fazer essa série que chama Amanhã Vai Ser Outro Dia, que trata da classe do draft. É uma série que vai acompanhando a classe durante a temporada da NBA, e quando chega próximo ao draft, a gente radicaliza e fala muito sobre todos os prospectos, assim, entra no clima mais aguçadamente. Cara, é muito conteúdo, de só alguns, de verdade. São horas e horas e horas de podcast fechado para que você possa ouvir em qualquer momento. Nunca vai faltar podcast para você. Eu sei que o Belgradão entrega muito podcast, então às vezes não falta de qualquer maneira, mas esse tipo de conteúdo mais fechado, mais exclusivo, a gente quer que seja vamos dizer assim, um gatilho para você falar, cara, quero apoiar. Acho que pode ser a partir daí. O motivo principal do apoio é manter o Belgradão, mas a gente quer que você seja recompensado por isso. Gosta muito da gente, gosta muito do projeto, gosta muito de discutir basquete, quer conversar sobre isso e outras coisas. A gente tem um grupo fechado no Telegram, que é já recompensa número 2 de R$20. E aí vai. A gente tem muitas possibilidades, a gente tem conversado com muita gente, mas por enquanto é assim que você consegue contribuir com o Belgradão. Quem chegou para esse grupo, Guilherme, ontem foi o Cássio, e não é o Cassinho nem o Cassião, né? Apenas o Cássio. Cássio Juliano, muito obrigado pelo seu apoio. O Cássio já entrou lá no grupo institucional de apoio Negando Nosso Inimigo Sono, assim como o Rodrigo Reis também, né? Entrou, que ele estava no podcast de ontem, foi citado, mas ele entrou já armando um pequeno caos lá no Giannis. Um salve para eles. Guilherme, temos que ir para frente. Você falou muito, falou bonito, e vamos ver, né? Falei Se muito, vai... você achou? Exagerei? Mas falou bonito, pô, é o que importa. E vamos ver se rende, né? Se não render, se não chegar. O de ontem, por exemplo, rendeu só um apoio, né? Um belíssimo apoio do Cássio, mas apenas um apoio. Então, nunca mais repita aquela sua última propaganda, viu, Guilherme? Mas a de hoje, espero que cheguem pelo menos 18 apoios. De tão efusivo que eu fiquei enquanto ouvia suas palavras. Tava gostando, principalmente porque tava demorando a falar de Phoenix Suns, né, Guilherme? Mas agora é obrigação. Agora temos que falar de Phoenix Suns. Cassinho projeta 52 vitórias e meia para o time do Arizona. É um time que se preparou nessa off-season, né, para a possibilidade de ter Kevin Durant no elenco. Talvez isso tenha aberto algumas feridas com os jogadores que provavelmente estariam envolvidos na troca. Porque, coincidência ou não, Guilherme, ficou muito esquisita a permanência do Ayton depois disso. Jay Crowder não quer ficar no elenco, já pediu troca, pediu para ir para um contender. O Suns está procurando uma troca que faça sentido para os dois. E o Suns não fez muito mais do que isso nessa off-season, né? Apenas se o Nets ficou apagando incêndios, o Suns talvez tenha acendido alguns incêndios, né? Porque tem toda a questão do seu dono, que caminha para não ser dono mais, ainda bem. A NBA deu uma punição que a princípio ficou parecendo branda, mas aos poucos foi o suficiente para afugentar Albert Sarver da franquia. Isso é ótimo para o Suns, é ótimo para a NBA, mas enquanto isso fica muita questão, né? Talvez por isso não tenha assinado nenhum contrato longo, talvez por isso não tenha feito nenhum movimento mais incisivo. O fato é que o Suns traz praticamente todo mundo de volta, mas todo mundo de volta meio num climão, né? O time teve uma atuação para ser esquecida, mas ao mesmo tempo para ser lembrada para sempre, né? A atuação no jogo 7 contra o Dallas em casa, que levaria para uma final de conferência do time que tinha a melhor campanha, e foi uma humilhação inesquecível, sem fim, tremenda, né? Vem para essa temporada com um super time, tanto é que o Cassinho coloca aqui 52 vitórias e meia, mas mesmo esse elogio do Cassinho, Guilherme, é também uma cutucada, né? Porque o Suns vem de 64 vitórias na última temporada. Então, na verdade, o Cassinho está colocando aqui, olha, 11 vitórias a menos. Tem coragem de ir no over? E as pessoas ainda estão dando uma pausa, né? Estão pensando bem se tem coragem ou não. Tamanho foi esse amargor. Vou ficar usando amargor, Guilherme, mesmo você tenha dito que não existe. De tanto amargor que ficou na boca do torcedor do Phoenix Suns, né? Agora, se você olha para o elenco, mais uma vez, né, Guilherme? Mais uma vez aqui, a pessoa que quer olhar para as entrelinhas, ou mesmo até mais para as linhas, né?
O Phoenix Suns tem muito talento no seu elenco, né? Devin Booker tá beirando o seu auge, talvez essa temporada agora seja o melhor que vimos de Devin Booker, pelo menos essa expectativa quando a gente olha o histórico de jogadores da sua idade na NBA, que vão vindo de temporadas como ele vem vindo. Chris Paul tem jogado em altíssimo nível, pelo menos a última temporada regular foi brilhante. Vamos ver que nível entrega. Não foi uma ótima visão final da temporada, o que ele fez na off-season, desculpa, na pós-temporada, nos playoffs, né? Alguns jogos muito bons e outros jogos bem medianos, né? Bem ruins pro padrão do Chris Paul. E não foi só na série contra o Dallas, né? Na série contra o Hornets também, contra o Pelicans também, teve momentos bem difíceis. Mikal Bridges vem para uma temporada de afirmação. Na última temporada ele foi muito, muito importante, um dos candidatos a defensor do ano. Quem sabe venha nessa temporada, né? O Suns vai depender ainda mais dele, agora que o Jay Crowder provavelmente não fica mais. Cam Johnson, ano de renovação de contrato, né? Ano de extensão. Um baita chutador, né? Uma baita peça vindo do banco e agora assumindo esse papel com um pouco mais de protagonismo vindo no time titular, né? O DeAndre Ayton acabou de renovar com o Phoenix Suns. Na verdade, ele assinou com o Pacers e o Suns cobriu a oferta, já que o Suns tinha esse direito porque o Ayton é um free agent restrito, né? Então o Suns cobriu, deu match e ficou com o Ayton. E o Ayton tem tido uma postura assim meio cagando e andando nas coletivas, né? Se ele não trouxer essa postura para dentro da quadra, já vai ser um pelo menos isso, né? Mas assim, as entrelinhas das entrevistas e tudo mais não são interessantes. Parece que o Suns não tá num bom momento consigo mesmo, né? Mas dito tudo isso, tem o técnico do ano, tem um dos melhores armadores de todos os tempos, tem um candidato a MVP, tem um candidato a defensor do ano, tem chutadores, tem sistema que dá certo. Então, Guilherme, não tem por que não se empolgar com o Phoenix Suns. Vai no over, vai tranquilo. Over, Suns da massa, vem para ser top 2 seed nessa temporada. Caramba, me pegou muito esse final. Primeiro, cara, de novo, você tá colocando. Eu nunca disse que não existe amargura, eu só falei que era mais fake. Eu preferia que você usasse amargura. Eu nunca disse. Cara, você disse ontem isso. Eu não falei que não existe, velho. Você falou assim: existe velho. amargura? Eu falei assim: usa amargura. Foi isso o Não, você nosso falou diálogo. amargura. Você só disse amargura. E eu disse algum momento: não existe amargura? Pô, perguntei se existe amargura. Você falou não, amargura. Ficou subentendido, né? Ok. Cara, eu entendo, assim, que um episódio como esse te leve a culpar os outros, né? É como diria aquela canção do Raul, né? Muito mais fácil Quem tá achar que a perto é que culpa é do sofre, outro. né, Guilherme? Em quem a gente pode dar as patadas. Velho, esse é um caso bem, bem sério, assim, daquilo que a gente conversou já sobre o Brooklyn, né? A questão é o ambiente, a questão é o contexto. A gente sabe que o Phoenix Suns está passando por uma questão extra-quadra que, cara, não dá para dizer que influencia objetivamente o sistema tático, a dinâmica técnica dos jogadores, e acho que a crise que desenrola o que está acontecendo em quadra tem pouco a ver com a dinâmica de fora da quadra, que do Suns é um problema mais grave e de mais longo prazo, e que já existia na temporada passada, quando o time estava ganhando de todo mundo. Mas é um elemento a mais, né? Um elemento a mais de instabilidade. Acho que uma das grandes riquezas do trabalho do Mister Monty foi conseguir isolar a várzea que é o front office do Suns, e não digo nem o front office, né? Digo a presidência mesmo, mas também, né, a estrutura diretiva toda, e acho que tem que ter mérito de todo mundo, porque quem consegue isolar um dono tão precário de um rendimento em quadra passa pelo técnico, mas não só, né? Acho que GM também, enfim. Mas acho que o Monte é um cara que, pelo que a gente nota e pelo que a gente ouve a respeito dele, é um grandioso técnico da NBA, sobretudo, claro que taticamente também, o time do Suns é um time que joga de maneira muito bonita, muito moderna, muito dinâmica, que valoriza muitos conceitos que a gente acha muito bacana para o basquete atual, mas acho que, e quando eu digo isso, é porque eu estou dizendo isso antes, para não dizer que eu estou dizendo que o Monte é só um motivador, enfim, mas eu acho que o Monte tem esse elemento de agregador muito, muito forte, e acho que é um dos motivos para o Suns ter sido tão relevante nessas últimas temporadas. Acho que desde aquela passagem do Suns na bolha, que o Suns não perdeu nenhum jogo, né?
Suns foi disputar a bolha por motivo exótico, assim, a campanha não cabia, mas mesmo nessa situação conseguiu vencer todos os jogos, ainda sem a chegada do Chris Paul. E a partir da chegada do Chris Paul, o time muda de nível, vira uma seleção mesmo, vira um seleções. É vice-campeão da NBA, podendo ter sido campeão, ficou muito perto de ser campeão, chegou a abrir vantagem na série. E o Giannis é campeão com um jogo de 50 pontos, em que ele acerta 19 de 20 lances livres, sendo que o aproveitamento dele até ali era tipo 40%, exótico, de bizarro. Então, assim, aconteceu coisa muito, muito grande para que o Suns não fosse campeão. E na temporada seguinte, uma super campanha. E aí um playoff que começa meio mal já, né? Assim, na época a gente não notou, a gente não comprou muito essa ideia de que o Pelicans botou mais problema do que o Suns deveria ter sofrido. E aí, a partir do momento em que o Luka assume ali a série contra o Suns, ela não é de imediato também, né? Em alguns jogos, o Suns deixa claro que vai ganhar e vai ganhar bem. Pô, o jogo E a 5 foi um coisa passeio do Suns, né? foi. E aí que sai até aquele momento que o Lucas sai e diz, né? Todo mundo parece durão quando tá na frente, né? E dali em diante o Suns acabou. Dali em diante, cara, aquela frase acabou com o Phoenix Suns. Então, acho que tem alguma coisa de vestiário que aconteceu ali, e muita gente fala que esse é alguma coisa. Muita gente não, né? Tá evidente que alguma coisa envolve a relação entre Monte e Ayton. Se E fala só que também assim, no surto de Covid, né? No elenco, assim, no Suns durante os playoffs. e acho que se fala pouco de como, na verdade, essa situação do Ayton toda ficou muito limite por conta de uma decisão lá atrás da direção de não renovar com ele antes da temporada. Ele entrega uma super temporada, mas havia a expectativa de que talvez ele nem continuasse por lá. E, cara, por muito pouco ele não foi embora, ele recebeu, o Lucas explicou. Então, acho que existe uma instabilidade na base do elenco que me confunde um pouco, né? Porque ela não é condizente com que foram os últimos anos do Suns. Ela é condizente só com o jogo 7, cara. Só com o jogo 7. O jogo 6 acontece. Você perder fora de casa um jogo duro. Agora, perder o jogo em casa por 1000 pontos, esse tipo de coisa não acontece. Esse tipo de coisa é raríssimo. Esse é exótico. O que o Suns trouxe das últimas temporadas me parece ter sido o jogo 7, né? Aquela entrevista do Ayton. Cara, vamos usar a palavra correta aqui, Lucas? É ridícula a postura do Ih, Ayton. rapaz. É Crack Neto tá ridícula. show, hein? Vai, Crack Neto. Cara, Que é Crack ridículo. Neto diria? O Ayton não pode fazer aquilo. É patética aquela entrevista. Essa postura é patética. Fosse ele um jogador que ganhasse 10 milhões, ou quanto que ele vai ganhar, Lucas? Qual que é o salário dele esse ano? Cara, não ficou tão. Ficou 133 por 4, né? Dá 34 por aí, 33. Um jogador que ganha 33 milhões ou que ganha 1 milhão, um jogador profissional não pode fazer o que ele fez. Ali ele escancarou uma insatisfação, jogou o Monte Williams para a fogueira. Você chegar numa entrevista de apresentação do elenco que todo mundo quer saber, já havia esse burburinho, é um cara que voltou sem querer, o cara meteu uma postura daquela, isso aí chama ridículo. Ridículo. Ô, Lucas, eu meti o craque Neto aqui, porque eu não Boa. vou aceitar Não vou leniência aceitar. com o Não vou nosso aceitar, monte, é bom não. demais. Não vou aceitar leniência com o nosso Monte Williams, não. Então é o Tem que pegar em seguinte. armas, Guilherme. Não é isso. Não é isso. Mas assim, de verdade, o cara não pode ter essa postura. E assim, a parte disso, veio outra bomba, né? Que o Jay Crowder decide que não quer ficar. E é um cara que é da rotação, um cara que é importante pro elenco. Enfim, cara, não há nenhum motivo técnico, tático, nem de histórico de quadra desse time que não me inspira confiança. Eu olho para a ideia do Phoenix Suns entrar amanhã em quadra e eu acho que o Suns vai ganhar o jogo. Cara, mas aí você começa a temporada desse jeito. Entrevistas assim, com essa energia baixa, né? Com essa vibe, não quero estar aqui. Você abre a temporada perdendo para um time que chama Adelaide, né? Você pega também. Não é perder pro, sei lá, pro pior, não é perder pro Knicks, né? Não é perder pro Hornet, não é perder pro Spurs com os meninos. É perder pro Adelaide. Primeira vez que um time da NBA perde para um time não NBA faz muito tempo, acho que saiu agora dado, esqueci agora de cabeça, mas sei lá, 5, 6 anos.
E para um time da Austrália, não é para um time sério, com todo Primeira respeito vez ao nosso amigo que Custódio. um time da NBA perde para um time com nome de tia de ouvinte, né? E eu acho que o time da NBA nunca tinha perdido para não europeu. Tinha esse dado, precisa dar uma checada, mas eu não me lembro. Eu lembro de algumas derrotas para time grandes da Europa, mas para um time da Austrália, com todo respeito ao Custódio, nosso ouvinte australiano, e os outros ouvintes australianos que temos bons números na Austrália, um salve aí. Mas não dá, com todo respeito aí, não dá. Então a temporada começou esquisitaça, Não foi mas de temporada, novo, né, né? Guilherme? A pré-temporada começou esquisitaça. A temporada começa esquisita, né? No sentido de um todo, né? Apresentação, elenco, e os primeiros amistosos são bizarros. Guilherme, quando foi que você começou a ligar para Media Day e pré-temporada? Eu perdi esse momento, velho. Cara, eu não posso me basear só no que foi o Phoenix Suns nos últimos anos, cara. Senão o que eu vou falar aqui? Que é o favorito da temporada. Eu preciso partir de algum lugar. Agora, no segundo jogo, Lucas, se vale alguma coisa aí pra gente falar, o time macetou o Lakerzinho, né? E isso, o Suns vai enfrentar esse time algumas vezes na temporada. E a gente sabe que esse Lakers tem dado muita alegria para a torcida do Suns nos últimos anos. Mas, de novo, né? O time principal que jogou foi o Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges, Torian Craig e DeAndre Ayton. Essa foi a rotação dos titulares que ficou mais tempo, conseguiu ser positiva. Então, acho que tem um caminho aí que, cara, o Suns vai botar time em quadra e vai vencer jogos. Mas vai ficar esse alerta, né, cara? Se as coisas derem errado, se o time tiver uma sequência ruim, vai ruir, vai ter biquinho para lá e para cá. O Ayton vai forçar uma troca, é esse o plano dele, por isso que ele voltou nessa vibe. E forçando uma troca, a troca é possivelmente boa, tem caminhos para trocas boas ainda. Flex from Jersey, no final das contas, tinha razão, o Ayton vai mesmo ser trocado em janeiro, por isso que ele tá tendo esse tipo de comportamento. Assim, eu vou no over. Acho que o Suns é brabo. Acho que esse time vence jogos. Acho que tem um ano mais de evolução do Michael Bridges, que para mim vai ser um dos grandes jogadores da NBA. Acho que Devin Booker um ano mais vai vir mais. E depois do jeito que foi a derrota, caiu muito sobre ele. Acho que tem um rancorzinho ali que faz bem demais, cara. Um rancorzinho para um jogador do tamanho dele faz um bem danado, assim, para ele começar a meter um monte de jogo de 50 pontos aí. Ele tem bola para isso. É um ano mais também do Chris Paul, mas eu tenho a impressão de que o papel que ele tem pro Suns, tudo bem. Acho que não afeta tanto. Então, assim, E ele é vegano, né, esses. Guilherme? O ano passa diferente para os veganos. É isso. Então, esses elementos me fazem acreditar que o Suns vai botar um time em quadro competitivo e eu vou meter um over aqui. Agora, cara, tô com bastante receio. Tô com bastante receio. Eu ia usar uma expressão vulgar, mas eu escapei, né? Tô com bastante receio. Boa. Guilherme, o Suns gosta desse papel de underdog, né? Até porque nunca ganhou nada, então só pode ter esse papel para ele, né? Mas as insatisfações do Crowder e do Ayton não são super do nada. Você já trouxe um ponto importante, né? O Ayton queria ter tido a extensão, que recebeu o Luka, que recebeu o Trae Young, que te coloca com o cara de 5 anos no super máximo para rookie, né? Então ele poderia receber, sei lá, 190 e poucos milhões por 5 anos, ao invés desses 133 por 4 anos, né? Que era o máximo que o Pacers podia oferecer. Então ele faz essa conta e fala, poxa, não me deram essa grana toda, né? Que pena. Pensando pro lado do Phoenix Suns, Guilherme, foi uma decisão boa, né? Não dar esse super máximo esse máximo de rookie, né? Pro Ayton, porque ele não é esse jogador, né? O Suns não vai ser campeão ou deixar de ser campeão porque o Ayton foi o grande nome do time, né? Ele é uma super peça, mas ainda assim uma peça complementar. Já é um salário bem pesado, a gente passa pelos times campeões dos últimos sei lá quantos anos e vê os pivôs, não tem ninguém ganhando o máximo nem perto disso, né? Jogador básico ali na posição. Então o Ayton, ele não mete a bola de 3 pontos, ele não é um jogador que vai criar a partir do drible, então faz sentido para o Suns não querer se apegar o Ayton ser um super jogador dentro da NBA nos próximos 5 anos, senão eu tô ferrado, né? Então, ok, essa decisão foi boa para o Suns, no vácuo, né? Tem que ver se isso dentro de quadra vai impactar a maneira que o Ayton joga. Acredito eu que não, viu, Guilherme? Sinceramente, acredito que quando começa o jogo,
Normalmente esse tipo de coisa fica em segundo plano. A questão do Jay Crowder, a gente já viu ele passar por algo similar lá no Miami Heat, né? O Jay Crowder fez uma bolha espetacular pelo Miami Heat, foi um jogador super importante e queria um salário de jogador super importante. O Miami Heat não queria dar os 3 anos que o Suns deu, o Suns levou. O Miami fez isso agora com o PJ Tucker, recentemente também não quis dar um contrato muito longo, vai procurar mais um, e o Philadelphia foi lá e levou, né? Então, o Suns, mais uma vez, dessa vez não quis dar essa extensão, porque acredita que Michael Bridges, Cam Johnson, a volta do Dario Saric, né, são capazes de amenizar uma eventual perda do Jay Crowder, e os dois estão procurando uma boa troca. Acredito que se não tiver essa boa troca num futuro próximo, ele vai jogar, velho. O que ele vai ficar fazendo? Vai ficar em casa sem jogar? Vai conseguir um bom salário sem jogar? Dificilmente, né? Então, ou o Suns, e aí é a dificuldade da troca que a gente conversou um dia desse, né? Ou o Suns troca por outro time que quer ajuda imediata, e aí fica o Suns querendo ajuda imediata e o time querendo ajuda imediata, ou se torna uma troca maior, onde alguém que quer o Crowder vai dar umas escolhas de draft, e o Suns pode usar numa outra troca futura, né? Mas mesmo sem Jay Crowder, acredito que o Suns tem um time muito competitivo para bater essa meta. Falando um pouquinho do elenco aqui, Guilherme, não só da situação, né, das entrelinhas, é um time que traz de volta Chris Paul, traz de volta Devin Booker, essa rotação que você falou, né? Aí o Cam Johnson deve jogar os minutos que eram do Jay Crowder. E aí no banco, Guilherme, tem o Landry Shamet, que fez uma boa temporada inaugural pelo Suns, tem o Biombo, não é mais o JaVale McGee, né, aquele reserva imediato. O Biombo foi muito bem no que jogou, mas daí é você confiar uma temporada, né, no Biombo, vindo do banco, isso aí me dá um pouquinho de medo, viu, Guilherme? Mas tem a volta do Dario Saric, que já fez a função de falso 5 aqui pelo Mister, né? E deve ser uma peça também que vai compor junto com o Ayton em alguns momentos. Vamos ver como é que tá o chutinho do Saric, vamos ver como é que tá o nível físico dele também para aguentar uma temporada da NBA. Desejo muito sucesso a ele, não só porque ele é do Suns, mas sempre curti o jogo do Dario Saric, né? Traz de volta Cameron Payne para mais uma temporada. Não gostei das movimentações de mínimo, né? Damian Lee acho que é um jogador que ajuda muito pouco. É cunhado dos outros, né, Guilherme? Tenho defendido essa tese aqui, se você vai contratar um cunhado, traga um dos seus, né? Trazer um cunhado dos outros acho que não ajuda. Cara, o cunhado do Devin Booker, por exemplo, tem vários aí que são NBA, né? Hoje é o baterista do Blink, né? Então Olha não aí. daria pra trazer o baterista do Blink, que é um cunhado do Devin Booker. Não seria Com com cunhado é cunhado? cunhado? É, com cunhado não Pode é ser. cunhado, né? Torrey Craig é um jogador importante vindo Tristan do Thompson é banco. um concunhado aí do Devin Booker. Não, vamos trazer só cunhado, Guilherme. Com cunhado Tá, também tem que ser muito bom para jogar. tá. Legal aí Josh pela ideia. Okogie veio também para ser uma espécie de Torrey Craig, mas, pô, você já tem um Torrey Craig, né? Vai trazer o Josh Okogie. Vai esperar que ele traga na milésima temporada dele de NBA, vai para quinta agora, né? Um jogo ofensivo que ele não apresentou nesses anos todos. Ok. Jock Landale, né? Um jogador australiano que veio do San Antonio Spurs. Teoricamente é um big que chuta, vamos ver se ele consegue ficar em quadra. Tem o TLC, né, Guilherme? O Timothée Luau Cabarro, um jogador que de vez em quando ganha minutos, né? Vai ficando na Não é NBA, Guilherme. THC, né, Lucas? Não é THC, Não é TLC. THC, TLC. Vai ganhando, vai ficando na liga, né? Vai pro 7º ano dele e ainda dá para esperar alguma coisa, né? Eu Mas gosto dele. assim, se o Suns vai ser bom ou não, depende dessa mesma galera que vem macetando nas 2 últimas temporadas, né? E aí, um desses grandes nomes é o Monty Williams, atual técnico do ano, e para mim deveria ter sido o técnico do ano anterior, talvez até mais do que do ano passado, né? Porque já teria ganhado. E aí não precisaria o Thibodeau ter esse prêmio, né? Poderia ser de repente o Taylor Jenkins ou o Doka. Melhor o Doka não, né? Mas aí poderia ter sido o Taylor Jenkinsinho. Mas enfim, Guilherme, é um dos melhores técnicos da NBA, tem tudo isso que você falou já. Cara, vou num over consciente aqui, sabendo que essa equipe entregou. Nos últimos 2 anos, entregou muito, entregou o suficiente para que eu não olhe com desdém para esse time porque perdeu para Adelaide ou na Paraguai, né, Guilherme? Então, para cima deles, Phoenix Suns, ano 18 de Chris Paul, hein, Guilherme? Dizem que 18 é o ano da sorte. Eu nunca li a respeito dessa informação, viu, Lucas? Ok. Tem certeza? Não.
Falei diesel. Tem desafio hoje? Com certeza alguém disse isso já, Guilherme. Tem desafio sim, Guilherme. Aliás, primeiro, né? Tenho que relembrar aqui o desafio de ontem, porque teve gente mandando mensagem pro desafio, viu, Guilherme? Por exemplo, o Gildart, ele falou, salve Gibas e Neps, anota essa, o Hit é a Manu Gavassi da NBA, porque fez sucesso no passado e implantou sua Hit Culture no BBB. Onde é modelo. Cara, me pegou essa, a Hit Culture no BBB. Onde é modelo para outros tentarem copiar igual e a outros times que tentam implantar a sua Hit Culture. Teve alguém que mandou nos Giannis, mas a gente pediu pela DM, né? Então não vou lembrar o nome aqui. Peço perdão, mas defendendo que o Suns era o Neymar, viu, Guilherme? Eu até achei estranho, porque o Neymar não é uma web celeb, né? O Neymar é celebridade Real, né? independente da internet, né? Mas ele defendeu a ideia porque, assim, tem muito talento, mas sempre tem um pai que atrapalha, né? Então teve essa e teve outra também, mas, poxa, quem não mandou por DM, a gente acaba esquecendo. Mas um salve aí para as pessoas que mandaram as mensagens falando e podem continuar mandando. Eu senti que esse do Web Celeb, Guilherme, mexeu muito com as emoções. E a de hoje vai mexer com muita emoção também, Guilherme, porque Phoenix Suns, Brooklyn Nets, sendo filmes de Adam Sandler ou Ben Stiller, quais seriam? E Adam Guilherme, Sandler? Por que essa escolha, Lucas? então eu ia te perguntar aí, você vê alguma similaridade na atuação dos dois? Eu acho que assim, que são dois grandes comediantes contemporâneos, mas um é tipo, sei lá, um é LeBron e o outro não é Meritite é maldade, mas assim, é Bosch, tá? Tá. O Ben Stiller é muito bom também, mas não é o LeBron, né? O Ben Stiller é um Não. Boschzinho ali. Mas tem, sei lá, uma rivalidadezinha, tem bons filmes, né, na carreira de cada um, e são mais ou menos da mesma faixa etária, né? Então, às vezes as pessoas pensam, pô, aquele filme era quem? Era o Adam Sandler ou era o Ben Stiller? Então, para você não precisar ficar nessa dúvida, ficar um pouco mais fácil o desafio, filmes de Cara, que Adam Sandler desafio. ou Ben Stiller, Suns ou Nets. Guilherme, eu tentei pensar aqui, já vou te dar, não sei se Vamos ajuda ou ver. se atrapalha, Confuso esse, hein? mas eu tentei pensar e eu não consegui pensar em outros. Pro Suns eu Vamos lá. pensei entrando numa fria, né? Porque o cara tá lá num relacionamento que parece ótimo, né? Até que tem que conhecer a família da sua noiva e é um pesadelo, né? É um baita filme esse, hein, cara? Virou um pesadelo meio do nada, virou um pesadelo meio do nada numa relação que parecia super perfeita, né? Tudo ótimo. Então o Suns tem essa temporada do Suns tá com essa carinha, Guilherme, porque você tá indo para aquele momento que não, agora é conhecer a família e partir para consagração, né? Adam Sandler Né? ou Jim Carrey, Lucas? E pode dar muito ruim. Cara, acho que são outro tipo de jogo, né? Um sei lá, um é basquete e o outro seria um futebol, talvez. Parece esporte coletivo, mas acho que é outro. Eles jogam jogos diferentes, né? Mas se for para escolher um dos dois, acho que eu vou no Adam Sandler só por causa do passado recente de basquete. Se não tivesse esses últimos filmes de basquete, né, com Kevin Garnett, com o Bo Cruz, eu iria de Jim Carrey, viu, Guilherme? Ok. E o Nets, Guilherme, eu iria entrando no Fria 2, né? Porque já conheceu a família, deu tudo errado e agora apareceu coisa da CIA no meio, muito mais nada a ver ainda, né? Então não consegui fugir desses dois filmes. Cara, eu do Suns eu escolhi aqui, abri aqui, né, o IMDb do Adam Sandler e, cara, como se fosse a primeira vez, me pega muito pra pensar no Suns, né, cara? Porque é um time que todo ano você acha que vai e, na verdade, tem que começar tudo de novo, né? E acho que é uma coisa que dói um pouco na torcida do Tudo a ver com Suns. Chris Paul também, né? Chris Paul fazendo papel de Adam Sandler, né? É isso. Então, essa ideia, né, de ter que começar tudo de novo e, enfim, acaba o dia e vamos lá de novo, né? Vamos lá. É bonito, é Sofri bem demais, emocionante, né? mas tem esse elemento que é um pouco o mito de Sísifo, Lucas, que tem que rolar a pedra, descer, subir de novo. Agora do Ben Stiller, cara, é um pouco menos filosófico, né? Eu pensei naquele Antes Só do Que Mal Casado, você lembra desse filme? Que, cara, quando ele chega, eu acho que vai dar tudo maravilha, né? Ele começa o relacionamento com É o Ben é uma Stiller atriz. naquele filme? É ele é o protagonista daquele filme. Caraca.
E a atriz é uma atriz sueca, assim, né? Que acho que é modelo no filme, assim. Ele fica muito empolgado, assim, tipo, tem uma atriz, eu tô casado com uma modelo, que é maravilhosa. Cara, e quando ele conhece de fato ela na relação, né? Tá tudo errado, né? Então não tem como não pensar na relação aí no Kevin Durant com o Kyrie, né? Ele foi pra Ah, lá. velho, eu acho que eu tava confundindo com o filme do Ashton Kutcher, que ele casa com a menina e tá tudo errado e depois eles voltam também, né? Porque eles não aprendem com os erros. Não, não é o Aston Kutcher esse não. Acho que esse que você tá falando é com aquele ruivo mais gordinho. Esse filme aí que você tá falando. Não, é certeza que é o Ashton Kutcher. Acho que Não, é velho, ele e aquela menina do DLC, moreninha. pô, esse é outro, então. O que eu tô falando é do A Seth gente virou Rogen. É velho, Seth né, Rogen? Guilherme? Que a gente um casal de velho, que um começa falando uma coisa, aí o outro responde pensando que tá respondendo aquela coisa, e E aí o outro fala vem, outra não, ainda. não é isso, é outro, e que também não é aquela coisa, né? E com aquela moça do Grey's Anatomy. Just Que eu também não Married, sei. que eu tava pensando. Just Ah, Married. E não é a menina do DLC, é Brittany Murphy. Essa que caralho. faleceu. Deixa eu ver aqui, da Grey's Anatomy. De que eu tô falando, cara, é muito difícil isso. Esses desafios deixam a gente absolutamente confuso, né, cara? Catherine Hagel é a atriz que eu tô falando. E o filme que ela fez é com. Eu acho que é o Seth Rogen, cara. Que é uma história muito parecida com essa aí que você contou, hein? Não é? Não sei porque eu não Ligeiramente assisti. Grávidos. Cara, que filme espetacular esse filme. Que O filme Just Married espetacular. não é espetacular, não. Você não assistiu Ligeiramente Grávidos? Talvez não, Guilherme. Eu vou procurar Cara, agora, hein? assista Fiquei hoje, velho. Assista curioso. hoje, 2007. Cara, que filmaço, que filmaço. Mas, cara, a vibe desse filme, cara, me lembra muito assim, cara, vamos juntos sair, vamos lá, montar um timão no Nets, nossa dinastia, vamos pra cima desses caras. Aí chega lá, cara, o maluco é terraplanista, e aí começa a dar trabalho, e aí vem a pandemia, o cara começa a defender antivax, fica sem jogar, larga o time na mão. Então, cara, eu imagino o Kevin Durant meio com, caramba, me meti numa encrenca aqui. Cara, gostei muito desse desafio, mas todo desafio me deixa muito confuso, como você pode ver. Ok. E hoje a gente ficou especialmente confuso, né, Guilherme? Tem destaque final, Gibas? Eu tenho um que é um pouco preocupante, mas talvez seja muito legal. Ainda não me Manda. decidi. Mas Ah, é para avisar para a população que o dadaísmo está voltando, hein? Então como fiquem assim, velho? atentos aí com os desdobramentos. Já chegou em muitos lugares do mundo, vai chegar O no que é isso, Brasil. velho? Dadaísmo, velho. Estuda dadaísmo. Procura aí, dadaísmo, né? Não, eu sei Dadaísmo do no que se Brasil. trata da Dabu, mas ele tá voltando? Tá voltando. Eu queria dar esse alerta aqui, né? Outro dia a gente pode até conversar mais sobre isso, Gibas. Cara, vou me preparar para essa conversa, que é uma conversa que muito me interessa. Lucas, mais destaque final, né? Avisando aí a galera que nessa sexta tem basquetinho também na TV. Euroliga. Hoje, como eu falei para vocês, né, eles só passam um jogo de time de basquete, né, de que tem time de futebol, né? Eu vou dar Então vai só ter um um Barcelona. spoiler, Guilherme, porque eu preciso que as pessoas saibam disso, né? O dadaísmo tá voltando via TikTok. Fiquem Porra, atentos. mas esse é o lugar pro dadaísmo voltar, velho. Esse é o É isso. lugar. E tem também, Lucas, então à tarde tem Barcelona aí no Band Esportes, e à noite tem Liga Sul-Americana, rodada dupla no YouTube da Liga Sul-Americana. Não venderam direito para ninguém, ficou no YouTube oficial do canal da Liga Sul-Americana. Regatas Correntes contra Bauru e o Oberá contra o Pichincha de Potosí. Então, Quando é que vai Brasa ter aí. minha unifacezinha na Sul-Americana, Cara, hein, acho que é, Gibas? é o próximo round, né? Acho que daqui 2 semanas. A Facisa venceu ontem em Minas, venceu bem, 15 pontos. Acho que estava 15, não sei se terminou 15. Campeão do torneio de integração, que é um torneio amistoso, né? Que abre a temporada. É o próximo. Eu acho que é o próximo grupo. Posso estar confuso aí. Tem Sampa, tem o Tricas também nesse time. O que a gente Que precisa fazer pra Unifacisa levar a gente, hein, pra cobrir Sul-Americano lá? cara, talvez a gente precise aí fazer um projeto, né? Hoje em dia, Lucas, Boa. tudo é projeto. Espalhe por aí, por favor, que você ouve o Café Belgrado. RT nos posts do Belgradão no Twitter. Foguinho, né? No Insta, Lucas. Eu fiquei sabendo que se a pessoa manda foguinho, ela começa a receber todos os que a gente faz, né? Então ela fica muito Ah, é? engajadona com o Belgradão. A gente começa a aparecer primeiro pra pessoa, entendeu? Caraca, Quando, mandem foguinho pro Belgradão, gente. parece que quanto mais a pessoa interage com você, maior a possibilidade dela receber antes, né? Mas assim, pode não ser É o, isso também, né? é o caminho da falsa promessa, né? Então, segue pedindo Não, foguinho pra ganhar isso. Esses dias eu novidade. prometi falsidade só pra galera mandar um foguinho, né? Deu bom demais. Valeu! Espalhe por aí que você ouviu o Belgradão. Um forte abraço e até a próxima.